Salmo 113, são 9 versículos e nós o leremos, ou os leremos todos. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Meus irmãos, eu amo os salmos e acredito que essa experiência deve ser compartilhada por todos os que também conhecem a palavra de Deus, porque os salmos são muito preciosos para nós, para a leitura e a meditação de todos os cristãos. E esse salmo de número 113, em conjunto com os 115, 16, 17 e 18, formam um conjunto de salmos que são chamados de Halel. E a razão por que são chamados assim é porque esse conjunto é aberto com um salmo que começa com aleluia e termina com aleluia. E esses salmos, do 113 até o 118, eles tinham uma importância muito especial na vida do povo de Deus, na igreja do Antigo Testamento, porque eram esses salmos que normalmente eles cantavam na celebração da Páscoa. Possivelmente tenha sido assim com Jesus e os discípulos na celebração da Páscoa, especialmente na última Páscoa, quando também instituiu o sacramento da ceia do Senhor. O Salmo 113 era cantado na abertura, no início da celebração, e os demais, de 114 até o 18, no decorrer dela até o final. Especialmente o salmo que abre esse conjunto do saltério, em particular, que era usado para louvar a Deus, no momento em que o povo era convocado para se ajuntar e celebrar a memória da libertação operada por Deus na vida do seu povo. Esse Salmo 113, ele é um salmo que começa nos chamando justamente para fazer isso. Ele nos convoca para que nós possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Não é um convite. Deus não está pedindo que nós façamos a Ele esse favor de louvá-lo e bendizê-lo. Ele está chamando, ele está convocando por meio do seu servo, o salmista, dizendo: louvem e bendigam o nome do Senhor. Deus é representado aqui pelo seu nome. O nome carrega a pessoa de Deus, o seu caráter. É uma alusão à pessoa bendita do Senhor e ao seu caráter, quem ele é, os seus atributos e a maneira como ele se revela a nós. Ele é o Senhor, Jeová, Elohim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é o Deus que se auto-revela, que se mostra a nós e que se deu a conhecer. É o Deus que fala, é o Deus que se comunica, é o Deus que mostra a sua bondade, justiça, verdade e misericórdia. A quem esse convite é dirigido? Louvem e bendigam servos do Senhor. O salmista mostra a nós que esse convite, ele tem um endereço específico. Ele é endereçado àqueles a quem Deus já se revelou, a quem Deus já se mostrou, aqueles que conhecem a Deus e não conhecem outro nome além do dele, que seja digno de culto, de louvor e adoração. Bendigam o nome do Senhor, louvem o nome do Senhor. E o salmista nos apresenta aqui também uma situação que nós precisamos entendê-la. E ele diz:
quando é que nós devemos louvar o nome do Senhor? Será que devemos louvá-lo aos domingos, quando comparecemos ao templo para o culto solene, o ajuntamento da igreja no templo? Será que devemos louvá-lo em momentos em que a nossa igreja promove reuniões em que nós vamos ao templo ou aos grupos pequenos? O salmista diz para nós que a experiência do povo de Deus em louvá-lo e bendizê-lo deve ser, primeiro, durante todo o tempo da sua existência, e é isso que nós lemos no Salmo de número 113. Desde agora e para sempre. E que a experiência do louvor e da adoração a Deus deve fazer parte da nossa existência, por toda a nossa vida. E o salmista diz, desde agora, ou seja, de que essa experiência de louvar a Deus e bendizer o nome dele, teve um ponto inicial na nossa existência. Quando foi? Quando ele se mostrou a nós. Quando ele se revelou a nós. E aí nós o vemos, o compreendemos, dizemos, ele é o único Deus, não há outro. E ele se revelou a nós na pessoa bendita de Jesus, o seu Filho, a quem ele deu por nós, pelo resgate da nossa alma. Ele é o Deus que nos ama, nos escolheu na eternidade, antes que nós existíssemos. Ele nos elegeu, ele nos predestinou para ele e planejou no seu decreto a vida que nós temos hoje. De maneira que o salmista diz que é desde agora e para sempre. Eu nem sempre louvei a Deus. Minha família era católica, por tradição. Eu também, embora ainda adolescente, eu frequentava as missas e fiz primeira comunhão, catecismo. Lembro muito bem dessa experiência. E me lembro também que, em razão de problemas e dificuldades no seio da minha família, os meus pais migraram da Igreja Católica para o Centro Espírita Kardecista. E eu me lembro também dessa experiência de estar assentado à mesa com velas e os copos com água e as invocações e a leitura do Evangelho segundo Kardec. E me lembro também que dali a situação não se resolveu e nós fomos parar dentro de um centro de Umbanda. E eu me lembro que a minha família tinha um mestre guru, um mentor espiritual, e esse homem passava na minha casa quase que cotidianamente. E eu me lembro que ele fazia consultas para os meus pais, e nós éramos 6 filhos, e meus pais nos chamavam, e ele ficava sentado numa cadeira no quintal, e todos nós em fila tínhamos que ir até ele, e ele incorporado, a gente precisava tomar a mão dele e dizer, a bênção, meu pai. Então eu já chamei uma entidade maligna de meu pai. Eu já invoquei nomes que não eram o nome do Senhor. Eu já louvei e bendizi aqueles que nunca foram dignos do louvor que estava nos meus lábios. Mas chegou um tempo da minha existência em que Deus marcou a minha história com a revelação dele que chegou a mim. E alguém me apresentou a Cristo, e foi um pastor presbiteriano. Pastor Thomas Lambert, australiano, missionário da Missão Amém. Eu entrei numa entidade que ele dirigia, que era o Televida, que era parte do Ministério da Missão Amém. E eu com 18 para 19 anos, e ele disse, tudo bem, pode entrar, o que você deseja? E eu disse, me dê água. E eles pegaram um copo com água, me deram, e aí ele se assentou do meu lado e começou a falar de Jesus para mim. E foi aí que eu voltei para casa e procurei uma Bíblia, nós não encontramos, e minha mãe teve que correr atrás, e eu comecei a ler as Escrituras, e Deus se mostrou para mim. A partir dali, eu comecei a minha experiência de louvar a Deus. Desde agora e para sempre. E ele diz em toda a nossa existência, mas não só nesta existência de uma maneira, assim, generalizada. Esta experiência do louvor e da adoração tem que ser pontual na nossa vida. Portanto, o salmista também mostra para a gente isso. Ele não diz apenas que tem que ser desde agora e para sempre, se referindo a toda a existência, desde que Deus se revelou a nós. Mas ele diz, do nascimento até o pôr do sol. Louvem e bendigam o nome do Senhor. Que o louvor e a adoração a Deus não deve ser uma experiência para ser partilhada, embora ela seja legítima para atender às convocações que Deus nos faz, para como hoje, no santo dia do Senhor,
no dia do Santo Culto, estarmos reunidos para louvar a Deus, mas que essa experiência deve ser no cotidiano da nossa vida. De quando nós acordamos até quando nós nos deitamos. Quando o sol se nasce até quando ele se põe. Aí você pergunta, então, a gente precisa abrir o inário preteriano ou cantar os corinhos o tempo todo? Não. A nossa vida deve ser um louvor a Deus. Como alguém já disse, se a nossa vida não for um culto, o nosso culto será sem vida. É preciso que nós aprendamos a louvar a Deus no sentido mais restrito do entendimento dessa verdade, de que nós devemos viver para a glória de Deus. Ou seja, de que todos nós indo para o trabalho, seja ele qual for, qual seja a sua profissão, ou ficando em casa, preparando alimento, cuidando da família, cuidando da casa, lavando a roupa, cortando a grama do jardim, lavando o carro, você e eu somos convocados como aqueles que foram resgatados pela obra de Deus por meio de Cristo, a viver uma vida de intenso louvor e adoração ao nosso Deus. E o salmista, então, como sempre, nos mostra as razões pelas quais a gente deve fazer isso. Eu termino citando-as. E ele diz assim, primeiro, porque o Senhor é excelso acima de todas as nações, e a sua glória está acima de todos, ou está acima dos céus. Por causa da grandeza do nosso Deus, por causa da glória dele, nós devemos louvá-lo e bendizê-lo em toda a nossa existência, e todo dia, durante todo o dia, porque não há um momento sequer da sua existência, não há um dia, um momento sequer, um segundo sequer da nossa vida, todo dia, cotidianamente, não há um lugar onde você vá, onde você está, onde você estará, que a glória de Deus não esteja ali. Que a presença de Deus não esteja ali. Na visão que Isaías teve do Senhor, capítulo 6 do seu livro, ele diz que eu vi o Senhor e a glória de Deus enchia o templo, mas não só o templo, a glória de Deus enche toda a terra. Esse Deus é um Deus que ele está presente de maneira que o louvor e a adoração ao nome dele precisa ser a experiência de todos aqueles que percebem a presença dele, de que ele está presente e que ele vai sempre mostrar isso para nós de alguma maneira. Ele sempre vai despertar em nós essa sensibilidade e dizer, não se esqueça, eu estou aqui. Eu me lembro que eu estava em Feira de Santana e perdi lá um carro. Eu e minha família dentro do carro e os elementos armados tomaram o carro da gente de assalto. Eu, minha esposa e 2 filhos dentro do carro, e eles disseram, perdeu, e eu disse, o carro, mas minha família não, peraí. Aí ele, deixa eu tirar aqui, minha mulher, meus filhos, e eles com 2 armas apontadas para a gente, e aí eu disse, pode ir embora. E ele ligou o carro e foi-se embora, e eu estava na porta da congregação para o culto, era uma congregação da nossa igreja, e aí enquanto eles estavam ali, nos ameaçando com as armas, aí parou um irmão lá na porta do templo e perguntou assim, tudo bem aí, pastor? Eu disse, tudo bem, pode entrar, eu já vou. Ele entrou, eu entreguei o carro, ele foi embora, eu entrei, nos assentamos, abri a palavra de Deus, li, louvamos a Deus, preguei, terminou o culto, aí eu disse, levaram meu carro. O quê? O senhor não falou nada. Eu perguntei, o senhor ia dizer o quê? Venha para cá para morrermos todos juntos? Aí eu sei que eu tive uma experiência muito boa naquele tempo. Eu entendi o que significa a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu acho que se eu tivesse perdido a minha carteira com R$10, eu teria sentido mais. Porque aquelas perdas maiores para as quais a gente não está preparado, a graça de Deus nos prepara. E eu me lembro que Deus promoveu uma graça especial para mim, porque eu me lembro da Rede Aleluia. Ligava no rádio, toda hora que eu ligava no rádio, todo dia quando eu ligava o rádio, irmãos, isso não é história para contar no sermão para impressionar as pessoas. Todas as vezes que eu ligava o rádio em casa, ou minha esposa, cotidianamente, naquele momento difícil de passar o sentimento da perda material, cantava uma música.
Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E aquela música consolava meu coração, e Deus está dizendo: eu estou aqui, eu estou com você. Por causa da grandeza do nosso Deus, verso 5, porque Ele é incomparável, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Por causa da grandeza desse Deus, Ele está presente em todo lugar, não há lugar onde você vá que Deus não vai estar ali, não haverá um dia sequer da sua vida, isso não está condicionado a esse dia ser bom ou ruim, Ele estará lá e você poderá louvá-lo nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de perda, mas também nos momentos alegres e de celebração, mas não somente nesses, louve a Deus, mas também porque Ele é incomparável. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Ele tem um trono que está nas alturas, ou seja, Ele é o Deus que Ele governa tudo. Ele tem um governo de todas as coisas, Ele é soberano. Isso significa que não há situação ou circunstância que alcance a nossa vida que possa nos impedir de perceber que Ele está ali e que Ele é digno do nosso louvor. E a gente pode ter e experimentar as perdas mais difíceis. Eu não sei se há alguém aqui que recentemente tem experimentado algum tipo de perda, seja ela qual for, meu irmão e minha irmã. Não permita que as circunstâncias adversas tirem de você a preciosidade da oportunidade de glorificar o nome do Senhor e de viver no propósito para o qual Ele resgatou você e tirou você do império das trevas, tirou você da mão de Satanás, tirou você de debaixo de condenação e preparou você para ser dele, o povo dele. Ele é incomparável. E verso 6, Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele é um Deus misericordioso e que revela profundo interesse por nós. Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele é um Deus transcendente, porque habita os céus. É glorioso e majestoso, incomparável em sua soberania e grandeza e majestade. Mas Ele é o Deus imanente, Ele é o Deus presente. Ele não é como os deuses dos povos, os deuses pagãos. Ele não é a caricatura de um Deus. Ele não é um Deus concebido pela mente humana. Ele é o único Deus vivo, verdadeiro, pessoal, que se relaciona conosco. É um Deus que fala, que se comunica, que se revela e que Ele veio a nós na pessoa bendita de Jesus para mostrar o quanto Ele se importa com o seu povo. Deus revela a sua providência em cuidar de nós. Os atos da providência de Deus são descritos aqui nos versos 7, 8 e 9, quando o salmista faz uma menção do que está escrito no primeiro livro de Samuel, quando ele mostra que os versos 7, 8 e 9 são uma repetição do cântico de Ana, mãe de Samuel. Ela era uma mulher angustiada, e talvez na sua experiência ela diria assim: quando é que isso vai terminar? Será que não há ninguém que se importe comigo? Eu sou uma mulher angustiada, não há um Deus que faça justiça e julgue a minha causa. E depois da experiência que ela teve, ela canta e louva o nome do Senhor. E ela diz: Ele ergue do pó o desvalido e tira do monturo o necessitado e o assenta ao lado dos príncipes do seu povo. Os atos da providência de Deus fazem com que Ele socorra o necessitado, faça justiça ao oprimido, julgue a causa do órfão e da viúva, julgue a causa do seu povo, a minha, a sua causa, porque nós confiamos nele. Não há situação, por mais difícil que seja, da qual Deus, com sua mão poderosa e misericordiosa, não possa nos tirar. Se você está passando algum momento de sofrimento na sua vida, de angústia, se o seu coração está como de Ana, confie que o Deus Todo-Poderoso, em seus atos de providência,
Ele promete a nós que Ele não nos desampara, que Ele está com você e a sua mão está com você. Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, ou seja, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua necessidade não passam desapercebidos aos olhos do nosso Deus. E Ele assenta essas pessoas ao lado dos príncipes do seu povo. Olha o que Deus fez com a gente. Ele nos viu como escravos. E Ele decidiu que nós seríamos o seu povo. E Ele nos escolheu no seu decreto eterno que seríamos dele. E Ele nos predestinou para sermos dele. E Ele operou a obra de redenção das nossas vidas por meio de Jesus e chamou-nos pela pregação do Evangelho. E quando Jesus operou esta obra, Ele fez o que alguém fazia com o escravo. Uma pessoa poderia ser tirada da condição de escravo desde que ele tivesse um parente que pudesse fazer isso. E desde que esse parente, ele tivesse recursos para fazer isso. E desde que, sendo parente, tivesse recursos, ele quisesse fazer. E ele fez isso. Ele se tornou nosso parente. Ele se encarnou, tornou-se um membro da família dos homens, para que ele pudesse, com o preço da sua própria vida, do seu sangue, ele quis nos comprar. Mas ele fez mais do que isso. Ele não só nos comprou, porque alguém poderia comprar um escravo, e aí esse escravo poderia ser livre, mas ele não nos comprou apenas para a liberdade, como escravos, para ser escravos de outro. Não, ele comprou a nós para si. Ele fez uma coisa maravilhosa. Ele nos comprou e ele nos adotou na sua família. O que era impossível um escravo ser herdeiro de alguém que o comprava, a não ser pela adoção. E ele nos adotou. E é por isso que agora, pelo Espírito, nós podemos chamá-lo de Pai. E quando nós chamamos a Deus de Pai, isso revela isso, ou seja, essa verdade. O Senhor abençoa pelos atos da providência o homem e a mulher, e Ele faz justiça a essas pessoas e o abençoa pela sua aliança preciosa no contexto da família. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. É uma alusão ao fato de que Deus nos abençoa nesse contexto familiar, de que hoje, a palavra de Deus para você é: todos nós no contexto de família sofremos angústias e aflições. Temos muitas, mas a palavra de Deus é: não se preocupe tanto assim. Confie em Deus. Espere nele. De maneira que nós podemos terminar dizendo o seguinte: primeira aplicação. Deus, o Senhor, Ele nos convoca para que nós possamos louvá-lo em razão do fato de que nós somos o seu povo. Portanto, nós devemos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Segunda aplicação é que nós não podemos esperar momentos pontuais como esse de hoje, embora seja legítimo, para que possamos louvar a Deus. Devemos fazer isso durante toda a nossa vida e durante todos os dias da nossa vida, independentemente das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. E a última aplicação: lembre-se de que a presença de Deus entre nós e os atos da sua providência, de fato, nos permitem lembrar sempre quem nós somos, quem é Deus, que Ele é mais alto do que nós, mas Ele se inclina para nós, de que Ele teve misericórdia de nós, e que Ele julga a nossa causa, e de que Ele estende a sua boa mão para nós e nos livra dos momentos mais difíceis, ou senão, Ele interfere em nossas vidas para nos dar a graça que é suficiente para que nós passemos pela angústia e pelo sofrimento, para que nós enfrentemos os momentos mais difíceis da nossa vida, com louvor nos nossos lábios, porque afinal de contas, esse louvor teve um momento que ele começou na minha vida, quando eu deixei de chamar o seu Alvilino incorporado de meu pai, e Deus me redimiu, me adotou na sua família, e eu passei a ter o direito de chamá-lo de meu pai. Mas isso teve um começo, não terá um final. Porque o nosso louvor se estenderá pela eternidade. Olhe para Apocalipse, os servos de Deus o louvando na eternidade, diante do trono, diante do Cordeiro, os anciãos se prostrando, depositando diante do trono as suas coroas e dizendo: aquele que é digno de receber o louvor, a glória, as ações de graça e a honra e o louvor, Ele é digno. Que Deus, nosso Pai querido,
que providencialmente nos ajuda por sua bondade e misericórdia, que se inclinou para nós e nos dá todos os dias o testemunho da criação e o testemunho dos atos da sua providência para que nós possamos entender as razões para louvá-lo, nos ajude, nos abençoe e que você saia daqui dessa manhã mais preparado para o enfrentamento das dificuldades e também dos momentos felizes de celebração na sua vida, para que o seu louvor seja sempre ao nome dele e não a outro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma, e que por ela também o Senhor nos guia, o Senhor nos dirige a vida cristã de tal maneira que nós possamos compreender como devemos vivê-la para a glória do teu nome. Por meio dela, o Senhor também fortalece-nos na vida espiritual, para que nós possamos combater o bom combate da fé na luta do dia a dia. E nessa manhã nós te pedimos que o teu louvor esteja para sempre nos nossos lábios. Especialmente naqueles momentos mais difíceis, Senhor, que o Senhor nos ajude para jamais nos esquecermos do Deus gracioso, poderoso, misericordioso, que trabalhe em nosso favor para que possamos sempre viver para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.